apóstolo Paulo escreveu: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Nesse espaço, nós ouvimos histórias e depoimentos de pessoas que passaram por tempestades ou ainda estão passando e venceram ou estão nesse processo de reconstrução pessoal e conseguindo, com a graça de Deus, andar de vitória em vitória. Nós temos uma convidada muito especial hoje. Ela se chama Nice Santos e veio nos contar sua linda história de fé e superação. Bem-vinda, Nice. Olá, bem-vinda. Prazer todo meu. Que bom que você está aqui com a gente. Para a gente poder entender melhor um pouquinho quem é Nice Santos, você podia nos contar um pouquinho sobre onde você nasceu, quem é você, como você passou a sua infância? Nos dê uma dica assim, de quem é essa mulher espetacular que nós vamos conhecer hoje. Olha, gostei do espetacular. Olha, eu sou baiana, né? Eu sou irmã de 13 irmãos. Meus pais teve 14 filhos. Aí eu sou a 11ª. Ah, você é uma das mais novas, então. Mais ou menos. Tem o quê? 3 depois de você? Não. Você é a 11ª, de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima? Não, são 14, eu sou... Não, 1, 2, 3, a quarta? É. Tem mais 4. Uhum. É, isso mesmo. Certo. E meu pai veio do interior da Bahia para Salvador. E meu pai já era cristão, minha mãe também, e fomos criados na igreja. Toda pequenininha, todo dia para a igreja. E foi a minha infância de criança. Mas era de uma criança muito humilde, né? Meu pai muito trabalhador. Mas a fé em Deus era também muito grande, né? E ele ensinava para os filhos a Bíblia, conhecimento com Cristo. E foi a nossa infância, eu e dos meus irmãos. O interior da Bahia que você fala é o quê? Perto pra gente se localizar, é perto de Salvador? Longe de Salvador? Longe de Salvador, chama Mutuípe. Não sei se ainda existe no mapa, mas... É uma cidade pequena, bem pequena. Uma cidade pequena. Antes não tinha energia, não tinha água. Na época da sua infância era assim? Não tinha energia? Era. Ok. Agora não, agora já tem. Já tem energia, tudo muito crescido, já tem água, tudo muito cresceu, desenvolvido. Sim. Tá bem. E fomos criados em Salvador, né? E na igreja meu pai era subpastor. Depois meu pai começou a ser o pastor oficial, porque o outro pastor foi transferido para São Paulo. Meu pai construiu várias igrejas em Salvador. Uma linda história, a serviço do reino. Sim, sim. Hoje o meu pai está com 84 anos e minha mãe tem 83. Eu vou fazer 50. Né? E a nossa família é parecida à família de Jacó. Meu pai passou Jacó, porque Jacó teve 12, meu pai teve 14. Então, somos uma família grande, mas também unidas. Né? E fomos criando, sim, junto. O tempo foi crescendo e eu sempre ia. Todos os domingos, escola dominical. Saía da escola dominical, tinha evangelismo.
Depois do evangelismo tinha o culto à noite. Certo. Você passou na igreja toda a sua juventude também? Como é que foi isso? Não. Eu fiquei na igreja até os 18. Até os 18 eu ia para a igreja. Depois dos 18 eu quis conhecer um pouco o mundo e viver a vida, porque era muito difícil e eu não acreditava muito em Deus. Eu achava que Deus era culpado por muita coisa que aconteceu na minha vida. Da infância, da adolescência. Então Você pode comentar com a gente alguma coisa? Alguma coisa do porquê dessa... Parece que era um pouco assim de mágoa, de constrangimento, de revolta que você tinha em relação à igreja, é isso? Eu entendi direito? Sim, sim, assim mesmo. O que acontece? Minha mãe, ela sempre levou a gente para a igreja. E eu sempre fui meio levada. Então eu ia para a igreja e eu tinha que conversar, e eu conversava, e quando eu chegava em casa, minha mãe brigava porque eu não chegava na igreja e não ficava sentada ouvindo a palavra. Como era de se esperar da filha do pastor. Filha do pastor não é pastor, né? É só filha. Eu conheço, eu sou filha de pastor, neta de pastor, sei como é. Mas, há uns 12 anos, aconteceu um fato que eu joguei toda a culpa em Deus, né? Minha mãe, ela sempre foi ativa na igreja. Então, mesmo a gente sendo humilde, mas os meus pais ensinou a gente a socorrer todas as pessoas quando precisava, independente se era cristão ou não era. Minha mãe e meus pais sempre foram assim. E um fato que eu fui visitar uma família que minha mãe, para ajudar, porque ela teve um bebê, e aconteceu um abuso nessa família. E eu peguei aquilo para mim, não contei para ninguém, porque era como se a pessoa... Eu achava que Deus tinha que me socorrer naquele momento, porque era criança. O abuso foi em relação a você? Sim, foi em relação a mim. E eu não contei para meu pai nem para minha mãe. E eu chegava em casa, eu só chorava, eu escrevia no livrinho que eu tinha. E eu não acreditava que Deus não podia me socorrer naquele momento. Então, para que eu estar na igreja, sendo que eu olhava para tudo aquilo e aquilo me doía. E eu não podia contar para ninguém. Você não sentiu abertura para contar, para falar sobre isso? Naquele período, né? Aquela coisa de quase 40 anos atrás. 40 anos atrás, a voz de uma criança não tem o valor que tem hoje. A voz de um adulto valia mais. Era assim, um adulto era como se fosse um pai. Se um adulto falasse, você fez, mesmo que você não tivesse feito, a palavra dele valia. Hoje, graças a Deus, a voz de uma criança vale mais. Pelo menos eu ensinei os meus filhos a confiar em mim e me contar. Então, quando os meus filhos me contavam alguma coisa, eu ia ver se é verdade ou não. Verificar aquilo, Sim, né? Porque não acreditar no que uma pessoa adulta falava. Só por quê? Porque é adulto? Então isso, obviamente, te machucou extremamente, te marcou extremamente. Então você passou uma adolescência toda já amargurada com isso, já revoltada, é isso? Desculpa usar o termo revoltado, mas é porque é o termo que a gente geralmente usa, eu não sei se é esse que se encaixa, mas por que gera aquela revolta? Por que não? Por que eu não fui? Sim. Ou por que eu? Ou por que eu? Né? Por que eu? Porque ninguém
me protege. Eu precisava de proteção, eu queria alguém para me proteger naquele momento, mas no momento era só eu, o meu livro e a minha caneta, e mais ninguém. E todos os dias me assombrava, eu dormia e eu não tinha paz. E os anos foi passando e com 18 anos eu decidi que eu não queria mais servir a Deus. Porque se ele não pôde me socorrer naquele momento, para que eu ia servir a um Deus que não me protegeu? Entende? Entendo. E com 18 anos, deixa eu ver se eu entendi o contexto disso, porque com 18 anos também você se torna independente, já diz para os pais, não vou mais, não quero mais, né? Porque 18 anos é a maioridade. Isso, porque minha mãe tinha um ditado, minha mãe falava, ou você é crente em Jesus ou você é crente em mim, mas você é. Né? Okay. Então a minha mãe, ela sempre foi mulher de oração, círculo de oração, e até hoje. Hoje, quando tem alguma coisa acontecendo comigo, eu corro para ela. Eu falo, mãe, eu preciso de você de joelho, orando e clamando a Deus. As batalhas dela são Sim, vencidas no joelho. Porque a voz de uma mãe, o clamor de uma mãe, move o coração de Deus, né? É como, mesmo quando Deus fala assim, mesmo que uma mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Porque o amor de uma mãe é tão grande, e eu só entendi isso depois que eu fui mãe. Que o amor de uma mãe é maior do que a própria vida dela. Então, aos 18, você saiu da igreja, mas continuou morando em Salvador? Continuei morando em Salvador. Fui trabalhar como um babá, né, na casa de uma família. E eu só voltava para casa nos fins de semana. Aí eu me senti livre, leve e solta. Aí eu queria viver tudo que eu não pude viver na casa dos meus pais. Por exemplo, calça jeans. Porque naquele tempo eu não podia usar calça jeans. E blusinha decotada. E eu queria viver, eu queria ser eu. Como as outras que você via também. Isso. O modelo era aquele, eu via daquele jeito, eu almejava ser daquele jeito. Sim, ser igual. E eu fui pro mundo e me joguei no mundo de cabeça. Às vezes eu ia na igreja. Domingo eu passava, meu pai estava lá e eu passava lá, orava, mas o meu coração não estava mais fechado na igreja. Meu coração era lá, no mundo, nas baladas, nas festas. E foi a minha vida quase 25 anos fora da presença de Deus. E nesse intervalo, você comentou sobre filhos. Sim, com 21 anos, eu tive um namorado e eu fiquei grávida da minha filha. E meu pai queria que eu casasse com ele e eu não quis. E aí, como um pastor vai ter uma filha solteira, mãe solteira, né? Porque há 28 anos, que é a idade da minha filha, as pessoas mais praticamente culpavam os pais. A culpa ainda era do pastor. Né? A culpa era do pastor. A filha do pastor tá grávida, a filha do pastor vai ser mãe solteira. Mas eu não aceitava. Eu falava, o pastor é ele, não sou eu. Eu quero viver a minha vida. E como eu não quis casar, meu pai não aceitou que eu ficasse em casa e eu fui para morar com meu irmão. Mas, como eu falei, o amor de uma mãe, né? A minha mãe, ela lutou e me levou de volta para casa para morar com eles. Quando a minha filha nasceu, a minha filha foi muito bem acolhida pelo meu pai, pela minha mãe, que cuidou dele. Tanto que meu pai que entrou com minha filha no casamento dela. Então, o amor do meu pai, da minha mãe pelos meus filhos
é assim, essencial, lindo, muito lindo. Você então continuou trabalhando e criando, sustentando a sua filha e criando com o apoio dos seus pais, criando a menina. Sim. E depois disso, como foi que você voltou para a igreja ou você falou filhos? Tem mais um então, ou dois? Não, tem mais um filho. Tem mais um filho. Né? Isso. Quando minha filha estava com 6 anos, um ano eu conheci um ex-namorado de adolescente, a gente fomos morar junto. Não casamos, fomos morar junto. E quando minha filha estava com 6 anos, eu decidi ter um outro filho. Né? Foi quando eu parei de tomar os remédios e fiquei grávida desse meu filho, né? Que é um menino que está comigo aqui agora. E a minha gravidez foi boa no começo, até mais ou menos os 7 meses. 7 para 8 meses. Foi uma gravidez de risco? Até assim, eu sentia muita náuseas, né? Enjoo, igual uma gravidez, mas foi o resultado que eu descobri quando eu já estava com 7 meses, quase para 8 meses de ter o meu filho. Né? Querem saber qual o resultado? Se você quiser nos contar, nós ficamos curiosos, né? Então, toda mãe, quando ela fica grávida, faz o pré-natal, correto? E eu fui fazer o pré-natal e fiz todos os exames, mas em Salvador, muitos exames de Salvador não era colhido lá, ia para fora. Mas hoje eu acredito que Deus tem um propósito para tudo, né? Então, eu fui pegar o resultado de uns exames meu, já estava no 6º para 7 meses já do meu filho, eu sabia que era um menino, e eu estava muito feliz, porque eu falei, eu já tenho uma menina, vou ter um menino, não quero mais ter filho, é tudo que eu quero, é um casal, pronto. E nesse dia eu trabalhava, pedi para minha mãe ir lá no hospital retirar meus exames. Só que minha mãe foi pegar os exames e voltou e falou, olha filha, eles me entregaram todo esse, mas falou que amanhã você precisa ir lá, porque teve um exame seu que veio errado. E eu não fiz medicina, mas sempre fui curiosa. Eu abria todos os meus exames que eu queria ver. Não entendia muita coisa, mas eu queria ver. Quando eu fui ver os exames, faltava só um exame. E quando foi esse exame, começou a me dar desespero, porque eu falei, como assim? Eu tenho que ir lá? Gente, tem que faltar. Faltava 3 dias para mim passar na minha consulta com o meu médico. E nesse dia, no outro dia, eu não fui para o trabalho e fui até lá no hospital. Quando eu cheguei no hospital, que eles me olharam, eu estava com uma barriga muito grande já. O susto deles já me deixou mais apavorada do que eu já estava. Porque ela falou, meu Deus, olha o tamanho da barriga dela. Aí eu olhei e eu estava sozinha naquele lugar. E de repente ela falou, Eunice, senta aqui na salinha. Aí veio psicólogo, médico, enfermeiro. E começou a conversar comigo e eu falei assim, tá, minha mãe veio buscar o resultado do exame e você pediu para me vir, falta só um exame. Por que tá todo mundo aqui me olhando? E ela falou, a gente vai repetir esse exame seu. Porque possa ser que foi trocado ou deu errado e vamos repetir. E o exame era um exame de HIV. E na hora eu falei, não tem como dar errado. E mesmo assim eu repeti os exames e saí, mas eu saí sem rumo, perdida. O chão abriu.
É aquela hora que rompe, né? Aquela hora que a corda rompe. Sim. Eu, no hospital onde eu fiz, passava por uma ponte, eu passava naquela ponte, eu olhava aquela ponte e eu pensava, pra quê? E por quê? Mas toda vez que eu pensava pra quê e por quê, na minha mente vinha a minha menininha de 6 anos. E eu falei, eu preciso lutar. Agora não é só mais uma, é 2. Então eu tenho que lutar. E quando o resultado chegou, deu positivo. Você não teve engano nenhum. Não. Eu estava com o vírus do HIV. E eu tinha que lutar agora para salvar o meu filho. Só que eu não tinha tempo. Porque eu já estava chegando no 7º mês. Do 7º pro 9º, 2 meses. Eu tinha que correr quanto tempo para proteger o meu filho. Mas o meu casamento já não era mais igual. Porque o desespero era tão grande que eu não sabia o que fazer naquele momento. E mais uma vez eu não contei para ninguém. Até que minha irmã, mais velha que eu, trabalhava junto comigo no restaurante. E ela falou, você tá diferente. Você não tá alegre, você tá uma tristeza e você tá tratando mal as pessoas lá. As pessoas falam e você não é você. O que tá acontecendo? E eu falei para ela, cuida da sua vida. Me deixa. Não tá acontecendo nada. Mas toda vez eu ia pro banheiro, eu só chorava. E eu comecei a chorar, e eu só chorava, até que um dia ela foi da minha casa e ela falou, senta aqui pra gente conversar. E eu não queria contar. Mas na hora que ela começou a me perguntar, eu falei, tá, você quer saber o que eu tenho? Ela falou, quer. Eu falei, eu tô com vírus do HIV. Mas aquele dia que eu falei, mas foi um desabafo, porque eu já não estava aguentando dentro de mim. E ela me abraçou. E ela falou assim, eu tô aqui. Você não tá sozinha. Por que você carrega tanto peso sozinha? Foi a acolhida que você precisava ali naquele momento. Sim. E eu falei, como que eu vou contar para ele? O que eu vou dizer? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ela falou, a gente precisa pensar, e eu vamos pensar. Mas você precisa se acalmar. E hoje, o tempo foi passando e um tempo eu parei e eu pensei, por que Deus permitiu que esse resultado só chegasse quando eu estava com 6 meses para 7 meses? Por quê? Deus sabia que se eu soubesse desse resultado, com 2, 3 meses eu não teria meu filho. Veja os planos de Deus, como são bem diferentes dos nossos. Deus conhece. Conhece. O nosso pensar, o nosso falar. Ele já conhece o nosso futuro. Então ele sabia do que eu seria capaz de fazer. Mas as pessoas podem falar, uau, por que você faria isso? Sim. Eu não queria jogar em cima do meu filho toda a culpa que eu já tinha carregado em mim. Eu não queria que ele carregasse todo o peso que eu estava carregando naquele momento. Como mãe, eu sempre brinco com as pessoas, eu digo, como mãe, o nosso sobrenome já é culpa. A gente se sente culpado por um monte de coisas. Caiu, minha culpa, eu não olhei, adoeceu, minha culpa, tudo é minha culpa. Eu só posso imaginar a
a situação que você passou. Se a gente já sente culpa por pequenas coisas e por uma coisa nesse nível. Yes. Que tipo de culpa você não carregava em relação a isso? Sim. E nesse momento mesmo assim, eu falava afastada de Deus, mas eu falava assim, Deus, se você existe, pode jogar toda a culpa em mim, mas não deixa nada nesse menino, porque ele não merece. E tudo que eu queria tanto o menino. E na hora que eu voltei ele nos meus braços, eu não sei. E o meu médico falou, agora, Eunice, você está em alto risco. Só que o alto risco ficou mais risco do que eu imaginei. Porque meu filho resolveu nascer com 8 meses. Ok, então você teve um mês. Um mês. Do resultado ao nascimento dele. Teve um mês, então. Um mês para tomar o coquetel para proteger ele. Só que assim, na cabeça dos médicos, isso já estava meio atrasado? Como é que poderia te dizer? Teria que ter sido desde o início tomando isso. Isso. Quando os médicos descobrem que uma mulher está grávida, está com vírus, ele começa a cuidar do bebê do começo até o nascimento. Hoje é bem mais fácil. Mas há 23 anos atrás, era tudo muito difícil. E eu tive um mês só para proteger o meu filho. Com 8 meses, meu casamento já não dava mais certo, né? E eu fui pro médico para fazer um documento para fazer uma laqueadura, porque eu já sabia que eu ia fazer uma cesárea. E quando eu cheguei lá, eu entrei em trabalho de parto. Aí os médicos entrou em desespero. Porque toda mãe que tem o vírus não pode ter um parto normal. Tem que fazer uma cesárea, porque os médicos, ele tenta proteger o bebê o máximo que dá. O máximo para que não pegue nada do sangue da mãe. E quando os médicos viram que eu estava entrando em trabalho de parto, foi uma loucura. E já me internaram e eu fiquei lá no hospital para ter o meu filho. Mas o meu filho nasceu. E ele nasceu bem. Porque eu acho que desde o dia que ele entrou no meu ventre, Deus tinha um plano na vida desse menino. Né? E na sua também. Na minha também. Na minha também, só que eu tive que passar primeiro na olaria. Né? Levar para ele pegar o barro e tratar o barro todo de novo. E limpar o barro para fazer aonde ele quer chegar. Literalmente um vaso novo. Moído. Teve que quebrar aquele. Levado pro forno. Mas eu tenho um amigo que ele fala para mim assim, escolhido não tem escolha. Gostei da frase. Escolhido não tem escolha. Porque a minha mãe, toda vez que ela ajoelhava, ela falava assim, eu entreguei todos os meus filhos para ti, Jesus. E eu não aceito nenhum ir para o inferno. Porque eu te entreguei. Então, eu acredito que quando Deus, você tem uma intimidade tão grande com Deus, e você entrega, eu acredito que naquela hora ele fala assim, eu selei com você. Não importa por onde ele vai passar, mas vai voltar. Os seus pais sabiam da situação? Não? Não, meu pai só ficou sabendo depois que eu me separei. Até o meu filho nascer, só 2 irmãos meus sabiam. Ninguém da minha família sabia, só essa minha irmã, a Ruth, e o meu irmão Samuel.
Minha mãe não sabia, meu pai não sabia, ninguém mais sabia. Tem uma amiga minha que a gente foi criada junto, chama de irmã também, que ela sempre teve também do meu lado. Tá. E aí, então, ele nasceu e nasceu bem? Não nasceu com nenhum problema que precisasse de cuidados especiais ou nasceu tranquilo? Não, nasceu tranquilo. Nasceu tranquilo. E eu comecei a fazer o tratamento. Só que com 3 meses eu me separei, saí de Salvador e fui para São Paulo. E em São Paulo, meu filho continuou fazendo todo o tratamento. E toda criança, ele faz tratamento até 2 anos. No período de 2 anos, ele tem anticorpos da mãe. Depois de 2 anos, é que ele ganha o anticorpos deles. Aí vai decidir se ele continua com vírus ou não. Até 2 anos, então você teve que passar por essa espera ainda. Todo mês tinha que fazer os exames dele. E ele tomava muito antibiótico. Os dentes dele começaram a nascer todos quebrados. Por causa do efeito do antibiótico. Do efeito de todos os antibióticos que ele tomava. Que era uma carga pesada de antibiótico. Sim, né? Sim. Ele ficava gripado muito fácil, né? Mas ele é uma criança saudável. E quando ele estava com 2 anos, eu saí de São Paulo e fui fazer uma viagem em Salvador. Mas me desculpe voltar aqui, só para eu entender aqui. Peraí, desculpe te interromper, mas nesse período você já tinha voltado para Jesus ou ainda estava relutando ali no meio do... Não, ainda estava no mundo. Mesmo por tudo isso, ainda não tinha voltado para Jesus. Eu ia para a igreja quando minha mãe me chamava. Às vezes um domingo, eu levei meu filho para meu pai apresentar. Eu falei, não, meu filho vai ser apresentado. Eu fui e eu quero que meu filho seja. Minha filha também, os 2 foram lá e meu pai apresentou. Mas eu não tinha voltado para a igreja, né? E meu filho com 2 anos eu fui fazer uma viagem para Salvador. E ele pegou uma gripe. Dessa gripe ele começou piorando. Os médicos falaram que estava com pneumonia. E uma pneumonia que não curava. E de repente eu não aceitei ficar naquele hospital e tirei ele e levei lá para o hospital da Irmã Dulce, em Salvador. Quando ele chegou no hospital da Irmã Dulce, ele estava com 80% de glóbulos brancos. Ele só tinha 20% de glóbulos vermelhos. Ele precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Um menino de 2 anos, 80% de glóbulos brancos, ele estava com leucemia. Quando a médica me falou, naquele dia a única esperança era a minha mãe. Eu liguei para minha mãe em São Paulo e falei, mãe, o Gil está no hospital, quase morrendo. A sua mãe tinha mudado para São Paulo? Minha mãe mudou para São Paulo para cuidar de mim, porque eu tinha me ok. separado e minha mãe saiu de Salvador e foi para São Paulo. E minha mãe colocou a igreja em intercessão pela vida do meu filho. Eu vi o meu filho praticamente morto naquele hospital. E eu falava para Deus, faz tudo por mim, mas não faz nada para ele. Acho que eu não aguentaria perder. E naquele dia eu estava tão desesperada no hospital, eu não saía do lado dele. E veio uma enfermeira lá e falou assim, mãe, seu filho precisa fazer uma transfusão urgente. Mas o teu sangue não é compatível com o sangue dele, você não pode doar. A gente precisa de uma doação urgente. Eu falei, mas o que eu vou fazer? O sangue do meu filho não é compatível com o meu. Mas é com o do pai?
é compatível com o do pai. Mas o pai dele não quis. E mesmo assim o pai dele não poderia. Porque o pai dele também tem o mesmo vírus que eu. Ah, sim, é. E Mas o pai dele não quis? Não, não quis. Ele falou que ele tinha participado de uma outra religião. Ah, ok. E que ele não poderia Seu doar. Mas dono. eu sabia também que ele não podia fazer. Não podia. Né? Mas naquele dia Deus enviou uma outra médica. Que ela chegou no hospital, ela falou, olha, Anice, eu vou providenciar o sangue pro teu filho. Eu vou lá no hospital que eu trabalho. E era um hospital particular. E conseguiu a bolsa de sangue para ele. E aí conseguiu fazer a transfusão de sangue. E nesse espaço o sangue dele mudou. Ele não tem o mesmo sangue que eu. O meu é B positivo, o dele é O negativo. Quando eu voltei para São Paulo, que passei com a médica dele lá, que fez todos os exames, ele não tinha nada do vírus no sangue dele. Então, essa transfusão de sangue foi a cura. Não a transfusão em si, mas foi o que Deus usou para curar. Sim. A partir dali, você tem um filho que saiu de uma mãe com vírus, e uma mãe e um pai, e ele não tem nada. Nada. Ele não tem. E aí Deus começou a ele me mostrar o cuidado que ele tinha comigo. Mas mesmo sabendo tudo isso, eu queria estar no mundo. Eu ia para o carnaval, eu ia para as baladas. Eu queria viver. É o que você achava, no caso, que era a vida, né? É. Mas quando eu chegava em casa, mesmo depois de passear, sair, curtir, eu me sentia muito triste. Faltava alguém, faltava algo dentro de mim. E o tempo foi passando. E minha mãe, toda vez ela falava, filha, volta para a igreja. E eu falava, um dia, mãe. Em 2011 para 2012, aconteceu algo que na minha família nunca tinha acontecido. Perdemos 2 em um acidente de moto. 2 irmãos? 2 sobrinhos. 2 sobrinhos. O pai perdeu 2 netos. A minha irmã perdeu 2 filhos no mesmo dia. Né? E quando esse meu sobrinho faleceu, eu e ele, a gente era muito chegado. Aí eu joguei a culpa mais ainda a Deus. Porque eu falava tanta gente ruim para você levar. Tanta gente ruim para morrer, você levou. O meu sobrinho que cuidava de mim, que ia lá em casa, abria a geladeira e perguntava se precisava de alguma coisa. Então, Nice, seu sobrinho, um dos favoritos, um dos que mais cuidava de você, faleceu no acidente de moto. E aí? Aí eu continuei culpando Deus por tudo. Né? Eu não aceitava a morte dele. Só que antes disso eu tinha feito 15 anos da minha filha. Meu pai tinha feito 50 anos de casado. Tava todo mundo feliz. Mas longe de Deus. Quando passou, meu sobrinho faleceu em março. No final de março, para abril, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. E eu falei para minha irmã, me leva para o hospital porque eu não estou aguentando. Quando eu saí da casa da minha mãe para ir para o hospital, a minha filha perguntou para mim e falou assim, mãe, você volta? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu volto. Mas eu sabia que naquele dia eu não ia voltar.
Cheguei no hospital, lá no centro de São Paulo, no Emílio Ribas, onde eu faço tratamento. Eu já cheguei muito ruim. E minha irmã preencheu a ficha, ficou lá e eles falaram para ela assim, pode ir para casa, ela vai ficar internada. Você estava sentindo dor? Era mal-estar? Era o quê? Assim? Dor de cabeça, muito vômito. Estava desidratada porque eu estava muito tempo sem comer. E os vírus estavam muito no meu corpo, porque eu não estava tomando os remédios. Eu não tomava. Por que você parou com os remédios? Não, depois que eu tive meu filho, eu não tomei mais nenhum remédio. Eu não aceitava. Eu passava nos meus médicos, fazia, e eu não tomava os remédios. Porque eu não aceitava. Você não foi encaminhada em nenhum momento para terapia? Se foi, você não foi, né? Fui uma vez só, mas saí de lá pior do que eu já estava, então eu não quis. Assim, né, na hora de confrontar os nossos medos, as nossas culpas, acontece uma evasão. Eu fui 2 vezes, mas eu saí de lá, eu falei, não quero estar aqui. Eu não quero nem ouvir isso aqui. Não quero ouvir história de ninguém, não quero ver que as pessoas falam e eu não quero tomar. E eu não tomava. E eu tava com o meu CD4, sabe o que é CD4, né? CD4 é a nossa imunidade que a gente tem no nosso corpo. Eu tinha 1% de CD4 dentro de mim. 1%? 1%. O mínimo que um ser humano consegue ter um CD4 é 150 a 200. Porque senão você pode pegar qualquer tipo de bactéria. A imunidade fica... A imunidade fica 0. E eu não tinha nada de imunidade no meu corpo. E eles me deixaram num quarto lá e falou para minha irmã, pode ir embora. Eu olhei para minha irmã, a Ruth, e eu falei para ela assim, ó. Ela não tinha filho. Eu falei, se eu morrer, você vai cuidar dos meus filhos. E ela falou, você não vai morrer. Eu falei, promete. Eu fiz ela me prometer que ela ia cuidar dos meus filhos se eu morresse. Porque eu sabia que naquele dia eu não sairia daquele lugar. Porque com 1%... Tava ruim demais. E naquele dia ela falou assim, ó, estamos todo mundo afastado da igreja. Porque tava ela e minha irmã caçula. Mas... eu tenho fé em Deus. E você também tem fé em Deus. E Deus não vai permitir que você morra. E mesmo afastada, ela fez uma oração naquele hospital e foi embora. Quando ela saiu com a outra minha irmã, eu comecei a sentir como se o meu sangue começasse a sair do meu corpo. Eu comecei a gelar, eu estava gelada e falei, eu vou morrer. A sensação de estou morrendo, não é? Estou morrendo, não sei o que eu vou fazer. E o desespero. Mas no tempo eu pensava em 2 meninos, eu falei... tempo pensando nos filhos. Quem vai cuidar daqueles meninos? Mas minha irmã tinha me prometido que ia cuidar dele. Mas a sua irmã não é você. Né? Por melhor que ela seja, ela não é a mãe. Mas... E é isso que a gente pensa, não é? E no desespero, de repente, só estava eu naquele quarto. E alguém começou a cantar para mim dentro daquele hospital. Mestre, eu preciso de um milagre. Toma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. E quando eu comecei a ouvir essa voz, era uma voz tão linda. Nenhum cantor consegue cantar. Mas só tinha eu. Naquele momento eu falei, Deus, se você me der uma chance, eu nunca mais te largo. Mas não me leva hoje, não.
deixa eu criar os meus filhos. Eu tenho 2, né? Falando, eu tenho 2. Deixa eu cuidar deles. E eu vou voltar para ti. Quando eu comecei a orar, mas eu não conseguia falar, era só a minha mente. Na minha mente eu comecei a orar e pedir. Parecia que meu sangue voltava de novo, ia esquentando. E os médicos entrou e só viam os médicos gritando, vamos entubar ela, vamos entubar ela. E um grita de um lado e um grita do outro. E me levaram e me colocaram. E quando no outro dia que fizeram o exame, não tinha praticamente. Eu estava só com a imunidade baixa. E os viram muito alto. Eu precisei tomar os remédios. E aí, você voltou a tomar os remédios? Voltei para Deus naquele dia. Promessa é promessa. Promessa. Quando eu voltei para minha casa, Deus usou uma irmã da igreja da minha mãe e ela foi lá. E ela falou para mim assim, ela começou a orar, já não era mais ela falando, era Deus. E ele falou, naquele dia, naquele quarto que estava tu sozinha, sombrio, Satanás subiu até mim e pediu a tua vida. Olhei eu do céu e vi a tua mãe de joelho, clamando por ti. E por amor à tua mãe, e pelo temor que tu tinha a mim, eu não entreguei a tua vida a Satanás. Mas não terá outra chance. E naquele dia eu entendi que Satanás ele pode subir e pedir a Deus a nossa vida. E eu falei, mas que ousado. Eu falei, o que é que eu fiquei tanto tempo servindo a ele? Sendo que para levar a vida de alguém, Deus tem que permitir. E aí começou a minha cura, eu e Deus. Para que Deus me curasse de todos os traumas, de todo o sofrimento. E Deus foi me tratando. Mas ele falou, você precisa contar a sua história. Tem muitas mulheres que precisam ouvir. Mas eu sempre não quis, eu tinha vergonha. Preconceito das pessoas. O medo. Não é uma coisa fácil você chegar publicamente e falar, olha, eu tenho X coisa. Isso as pessoas logo imaginam, não vou chegar perto. Porque ainda existe, por mais informação que a gente tenha, certamente existe. Sim. Certamente você vê nos olhos de algumas pessoas alguma resistência. Mas hoje eu tô curada. Porque Deus, primeiro ele me curou de dentro para fora. E Essa liberar é a cura. o perdão. Essa é a grande cura. É de dentro para fora. Sim. E hoje eu sou outra pessoa. Eu faço meu tratamento. Mas o meu CD4 é altíssimo. Todos os meus exames dá indetectável. Indetectável. E, sim, então você melhorou, você voltou para a igreja. E como você veio parar aqui nos Estados Unidos? Promessa de Deus também. Isso aí tem que ser para outro dia. É muito. Quando você chegou aqui, tem tempo? Tem. 11 de setembro de 2019. Vai fazer 5 anos. 5 anos. Eu e meu filho. Sim. Promessa de Deus para ele. Para ele. Né? Que está se cumprindo, então. Está se cumprindo, sim. Porque Deus deu para meu filho o dom da música. Da música. E você, depois desse episódio e que você voltou a tomar os remédios, você teve mais algum problema de saúde? Tive. Toxoplasmose no cérebro. Perdi metade da visão. Parei de andar. Parei de falar. Às vezes as coisas somem, mas volta. Os médicos falaram que era para mim ficar de cadeira de roda.
Eu sei, essa eu conheço. Já falaram para mim também. Não. Já falou, você não vai mais sair da cadeira de roda, você vai ficar dependente das pessoas te dando comida, não vai falar, não vai andar. Mais uma vez entra o clamor de uma mãe. De novo. Mais ou menos a guerreira vai para a guerra com o joelho no chão. De novo. Tem uma frase de um pregador inglês bem antigo chamado Spurgeon. Ele diz o seguinte: a distância entre um problema e a solução é o joelho. Essa é a distância. Yes. Então, coisas acontecem, milagres acontecem. E a gente, de vez em quando, escuta coisas assim, Deus ainda faz. Não, Deus sempre fez. Ele nunca parou de fazer. Não é ainda faz, não. Ele é o mesmo. Ele sempre fez e sempre vai fazer. São milagres. Todo dia um milagre. Sim, eu sou milagre. As pessoas não entendem quando eu falo. Eu falei para você do meu diagnóstico, né? Sim. As pessoas não entendem que todos os dias, quando eu me levanto, mesmo caso seu, imagino eu, todo dia que você acorda, você está curada para aquele dia. Porque é mais um dia que Deus deu. Sim. Amanhã eu não sei. Não sei como vai acontecer, se vai ser na cadeira de rodas, se não vai ser na cadeira de rodas. Eu não sei como eu vou amanhecer. Mas eu sei que todo dia que eu amanheço, eu estou curada para aquele dia. Eu sou um milagre para aquele dia. E hoje eu acordo e eu falo, respiro. Eu falo, Deus, obrigado por mais um ar. Porque muita gente sadia foi embora. E não valoriza, às vezes, o que tem, a saúde que tem. Isso mesmo. Te agradece o que tem, agradece aquilo que Deus está te dando, o privilégio que você tem de ter saúde, de poder fazer as coisas que você quer, de não se sentir ameaçado, porque o que a gente sente é como se o pescoço estivesse na guilhotina, não é? Que a qualquer momento desce. Literalmente é a sensação de que isso, a qualquer momento eu posso não estar do jeito que eu estou agora. Não é que morrer, nós não temos medo, porque nós sabemos para onde vamos. Yes. Mas são sofrimentos que a gente passa, são dores todos os dias, doendo todo dia. Sim. As dores diárias. A gente amanhece, eu ainda brinco, falo assim, você abre o olho, a dor parece que chega antes de você acabar de abrir o olho. Antes dos seus olhos abrirem, já está doendo. Uau. Você já está se sentindo mal. Compartilha comigo disso? Isso. Mas agora, eu aprendi a chamar o meu irmão mais velho. Quando acontece alguma coisa, eu falo pro meu filho, eu estou falando com o meu irmão mais velho. Outro dia ele falou assim, quem é, mãe? É o meu tio? Eu falei, não, aquele lá de cima. Daí ele começa a ir. Eu sou filha de Deus, então... Tem um irmão mais velho que cuida de mim. E cuida. E como cuida? E como faz milagres? Faz. Então, você está aqui, Deus trouxe você para cá para cumprir uma promessa na vida do seu filho e na sua também. São possibilidades, você tem um mundo de possibilidades. São, né? Na verdade, eu acho que a vinda do Brasil para cá é para ele, para cuidar e curar, né? Porque mesmo na igreja eu ainda tinha mágoa, ainda sofria. Quando eu pensava tudo que eu passei, doía. Até que no meu aniversário, em dezembro, eu vim no culto de mulheres. Deus falou assim, abre a sua boca e conta tudo que você passou. Foi nessa igreja aqui. E eu pedi à irmã uma oportunidade e eu comecei a contar. Quando eu terminei de contar, eu não sabia quanto de mulheres tinha passado pela mesma coisa que eu passei. E eu falei, meu Deus.
Para você ver como as estatísticas elas estão muito longe da verdade nessa área, nesse sentido, desse tipo de sofrimento, porque tanto por cento de mulheres acontece isso com tantos por cento. Não, essas são as que falam, e as que não falam, que pela minha experiência de igreja também a grande maioria não fala. Sim. Nunca fala. Então, quer dizer, a dor disso. Liberar o perdão foi fundamental. Foi, sim. Para sua cura emocional. Muito. Porque era como se estivesse me libertando. Quando eu falei, eu te perdoo. Aquele meu aniversário foi o melhor aniversário que eu já tive. Porque parece que tirou todo o peso que tinha dentro de mim, que eu carregava. Todo o sofrimento. E Deus falou, agora você vai abrir a boca e vai ganhar mulheres. E falar o que eu posso fazer. Então, através do perdão. Foi o pontapé inicial ali. Quando você se libertou de toda a dor, de todo o sofrimento, entregou, deixou no Calvário tudo aquilo. Deixa para Deus resolver isso aí. Jesus, a Bíblia diz que ele tomou sobre si. Então, deixa ele levar. E agora, então, um novo capítulo da sua vida. Sim. Agora, é Anice Santos, testemunha daquilo que Deus faz. Daquilo que Deus faz quando a gente deixa ele fazer. Engraçado que ele faz sem a gente deixar também, não é? Olha a providência de Deus na sua vida durante todo esse tempo, mesmo você insistindo em ficar longe, mesmo você insistindo, não acredito, porque, aquilo outro. Mesmo assim, a providência de Deus sempre. Uma mãe de joelhos. Sempre. Uma mãe orando. Ok, muito bom. Infelizmente o nosso tempo já terminou, o diretor já está ali para desligar e colocar a gente para o lado de fora. Foi muito bom, Nice, muito obrigada por compartilhar essa história tão impactante com a gente. Eu sei que tem muito mais aí nesse história, eu sei que muitas outras coisas aconteceram, mas a gente vai voltar para conversar mais um pouco depois, tá bom? Na próxima oportunidade, nós vamos voltar. E eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito você confiar na gente, confiar nesse espaço aqui e contar. Eu sei que você tem um ministério lindo pela frente, muito duro, muito difícil, mas muito bonito. Resgatar mulheres. Deus vai te usar. Amém. Por isso que Deus colocou você na minha vida. Bom, nós agradecemos a participação daqueles que estão conosco, daqueles que ficaram conosco até o final. E, por gentileza, assine o canal mlnvida.com. Vá lá no nosso canal no YouTube para que você tenha acesso a testemunhos e a muitos outros recursos que Deus tem para oferecer usando a internet hoje em dia. É um dos canais que Deus tem usado para abençoar pessoas e para que histórias sejam divulgadas e que para a gente possa ver o que Deus tem feito e que Ele continuará fazendo se a gente permitir que Ele faça, se a gente deixar que Ele faça. Muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos e até o nosso próximo encontro.